Shalom, povo de Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Efésios. Hoje estaremos estudando Efésios a partir do versículo 14 até o versículo de número 21. Estaremos falando sobre o poder da intercessão. Você tem intercedido por alguém, por uma pessoa da sua família, por um amigo, pelo cônjuge, pelos filhos, ou por uma outra pessoa? Saiba que as suas intercessões são extremamente importantes e necessárias ao propósito de Deus. Deus usa as suas intercessões para trazer transformação sobre pessoas, para trazer libertação, para trazer salvação sobre pessoas. Estaremos falando sobre isso nesta hora e eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like aí no nosso vídeo, que você também compartilhe essa mensagem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoadas. Que você também possa deixar o seu comentário, possa fazer um pedido de oração se você deseja que nós estejamos orando por você por algum propósito específico. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, ok? Vamos ao texto bíblico, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. O verso 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E o verso 15 diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me ponho de joelhos. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um propósito em se colocar de joelhos, em se colocar diante do Pai em oração. Colocar-se de joelhos aqui simboliza humilhar-se diante do Pai em oração, em intercessão por outra pessoa, por outro povo, ok? E ele se colocava de joelhos, ele diz, por esta causa. Que causa? Pelos gentios. Lembra que nós falamos no capítulo 3, a partir do versículo 1 do capítulo 3, que Paulo está falando sobre os gentios, que são os não-judeus, a quem agora, por causa da sua fé em Cristo, fazia parte do povo de Deus, que é a igreja. E aí ele diz, por esta causa, ou seja, pelos gentios, pela conversão, pela edificação, pelo estabelecimento dos gentios em Cristo Jesus, ele se colocava de joelhos, ou seja, ele estava diante do Pai. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Isso é importante que nós entendamos, que ao ir ao Pai em oração, nós precisamos ter em nosso coração um propósito, um objetivo, um alvo de oração, um alvo de intercessão, bem definido, bem específico, pelo qual nós estaremos dispostos a estar diante do Pai, clamando, intercedendo, a ter que a resposta venha, a ter que o milagre aconteça, a ter que a salvação da pessoa por quem nós oramos seja manifesta em nome de Jesus. E aí ele diz, verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Existe uma família na terra, a família espiritual, a família de Deus, a igreja, composta, lembra que eu falei sobre isso no último vídeo, composta por judeus e gentios convertidos a Cristo. Ou seja, essa família espiritual, essa família de Deus está na terra, aqueles que ainda estão vivos, e eles clamam a Deus, eles oram e intercedem. Existe também uma família no céu, daqueles que fazem parte hoje dos céus, fazem parte que já estão no Senhor Jesus na eternidade. E também a família do céu, que são compostas por anjos e por espíritos de Deus criados para louvar e adorar, os anjos, querubins, serafins, arcanjos, os 4 seres viventes, todas essas milícias celestiais que fazem parte da família que está no céu. O texto diz que essa família, tanto a que está na terra como a que está no céu, toma o nome do Senhor, toma o nome desse Pai eterno, ou seja, adoram, louvam, bendizem, glorificam o Pai eterno. Então, tanto a família na terra, que é a igreja, como a família celestial, que é os remidos que já estão na eternidade, quanto os seres celestiais, tomam o nome do Senhor, ou seja, exaltam, glorificam, engrandecem o nome do Senhor. Verso de número 16, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
Então aqui o apóstolo Paulo começa a falar do propósito da sua intercessão, que os crentes em Éfeso fossem fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus no homem interior. Homem interior aqui é sinal, é símbolo do espírito humano, né, do coração. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia usa termos às vezes diferentes para representar a mesma coisa. Por exemplo, a palavra coração, o eu interior, o homem coberto do coração, o espírito humano. Aqui Paulo fala o homem interior, ou seja, são termos diferentes que designam a mesma coisa. O ser interior, o eu interior, ou seja, o espírito humano, o espírito do homem. Então ele diz, olha, a minha oração, a minha intercessão é para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, porque Ele é rico em glória, Ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, mediante o Espírito de Deus no Espírito humano, mediante o Espírito de Deus no Espírito do homem, ok? Então, que vocês sejam fortalecidos. Então, nós precisamos orar assim também, quando nós estamos orando por pessoas a quem nós amamos, que elas sejam fortalecidas pelo Espírito de Deus, no espírito interior, no homem interior. Acontecem tantas circunstâncias na vida, tantos desafios na vida, que tentam, de alguma forma, nos enfraquecer, nos distanciar do propósito, nos desanimar, e nós precisamos ser constantemente fortalecidos pelo nosso Deus. Que as nossas forças sejam constantemente renovadas. Por isso, nós precisamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, para que, mediante o Espírito Santo de Deus, cada crente em Jesus, cada pessoa em Cristo Jesus seja fortalecido no seu espírito pelo Espírito de Deus. E aí ele continua, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então Cristo habita no coração mediante a fé, não é? Ele habita no nosso coração por meio da fé. É assim que Ele habita em nosso coração. A Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus e a salvação também é um dom de Deus pela graça, né? Graça é favor imerecido. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós o reconhecemos como nosso Senhor e como nosso Salvador, e depositamos a nossa fé nele, entregamos a nossa vida a Ele, o que acontece? A Bíblia diz que Cristo passa a habitar em nosso coração, em nosso interior, por meio da fé. E aí ele continua no verso 18, a fim de poder, diz, compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Oh, glória! Então, nesse versículo, no versículo 18, verso 19, nós temos aqui as 4 dimensões do amor de Cristo, essas 4 dimensões que Paulo aborda aqui. Ele fala sobre a gente poder compreender o que a largura, né? Então essa é a primeira dimensão do amor de Cristo. A largura simboliza que esse amor de Cristo abrange todas as pessoas, é um amor que abrange todas as pessoas, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as etnias, sejam judeus ou sejam gentios, todos são abarcados nesse amor, todos são abraçados por esse amor. Por isso a mensagem de Jesus e a ordem de Jesus para cada crente foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas notícias de Deus em Cristo Jesus, para toda pessoa, para toda criatura, para todo ser humano. Então, essa largueza, essa largura do amor de Cristo significa que este amor abrange todas as pessoas. Depois ele fala de conhecer também o comprimento deste amor. O comprimento do amor de Cristo significa que este amor também abrange
todos os tempos, todas as épocas, todas as eras, não é? Este amor é para todas as eras. O amor nunca acaba. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que havendo profecia cessarão, havendo ciência terminará, mas que o amor nunca acaba, porque esse amor de Cristo, esse amor perfeito, ele abrange todo o tempo, ele é para toda a eternidade, e nunca haverá um momento, nem agora, nem no futuro, em que nós não poderemos experimentar ou desfrutar da plenitude do amor de Deus, porque este amor é cumprido, ou seja, ele abrange todos os tempos. Ele fala mais, ele fala sobre conhecer a altura deste amor, né? Por que a altura deste amor? Porque este amor foi capaz de estender-se até o céu para trazer o Filho amado, o Filho de Deus, esvaziado completamente de sua glória, de sua majestade, como diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, em que ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou de sua divindade, né? E ele desceu à terra tomando a forma humana. Então esse amor subiu, né, digamos assim, até o céu para trazer a Cristo. E ele fala também mais, ele fala e conhecer a profundidade, né? Essa é a quarta dimensão desse amor, a profundidade, porque este amor foi capaz de fazer com que o Filho de Deus, ele descesse ao ponto de suportar os sofrimentos mais terríveis para expiar os nossos pecados, foi capaz de suportar os sofrimentos mais dolorosos para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado e sermos reaproximados de novo do Pai. Então esse amor foi capaz de fazer o Cristo descer às profundezas da terra, inclusive. A Bíblia diz que ele chegou a descer ao abismo por este amor. Então essas quatro dimensões do amor, não é? Largura, fala de abranger todas as pessoas; comprimento, fala da abrangência de todos os tempos; a largura, o comprimento, veja como diz aqui o verso, a altura, né? Porque ele estava no alto e ele veio, e a profundidade, significando que Cristo foi capaz de descer aos lugares mais abissais da natureza humana para poder nos resgatar. Então, nós temos aqui essas quatro dimensões do amor de Deus. Ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando você intercede por alguém para que essa pessoa tenha esse entendimento, isso é extremamente poderoso. Por quê? Porque ela pode ter a oportunidade, a percepção de conhecer esse amor que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu não consigo entender como Deus foi capaz de me amar tanto. E a Bíblia diz que Ele nos amou não porque fôssemos pessoas boazinhas, perfeitas, sem erros, sem pecados. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor realmente é além do entendimento, excede todo entendimento. E aí, quando nós compreendemos isso, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Quem conhece profundamente o amor de Deus, quem experimenta e desfruta profundamente o amor de Deus em Cristo Jesus, ele é tomado de toda a plenitude de Deus. A Bíblia chega a dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor nós somos plenos, no amor nós somos completos. Então nós precisamos interceder, assim como Paulo intercedeu para que os efésios tivessem essa experiência e pudessem compreender essas quatro dimensões do amor de Cristo. Nós também podemos orar para que as pessoas por quem nós oramos, nós estamos intercedendo, pelas pessoas que nós amamos, né? Melhor dizendo, possam também conhecer essas dimensões do amor de Cristo, possam experimentar e desfrutar do amor de Cristo. Você sabe que às vezes as pessoas fazem as coisas mais horripilantes e horríveis porque ela ainda não teve uma experiência transformadora com o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange quando nós percebemos o quanto nós somos amados por Ele, quando nós entendemos com o nosso coração, com o nosso espírito, na profundidade do nosso ser, o quanto nós somos amados por Cristo. Esse amor nos constrange a tal ponto que não nos resta outra saída senão nos dobrar diante dEle e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador de nossas vidas e desejar com todo o nosso coração nos aproximar dEle. Por isso, Paulo ora para que os efésios pudessem ter a compreensão dessas quatro dimensões do amor de Deus. E ele continua dizendo assim no verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que
quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 20 e 21. Então olha que tremendo isso. Ele agora está nos falando, e isso dentro de um contexto de oração, de intercessão, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós, está operando em mim e você. E quando nós estamos orando, quando nós estamos intercedendo, talvez você esteja intercedendo por um filho que esteja nas drogas, talvez você esteja intercedendo por um marido que precisa de salvação, que precisa de libertação, talvez você esteja intercedendo por uma esposa que precisa de um milagre, que precisa de uma cura emocional ou de salvação. Talvez você está intercedendo por um parente, por um familiar, ou até mesmo por uma pessoa que você nem conhece muito bem, mas que o Espírito Santo colocou em seu coração um encargo de oração, de intercessão por essa pessoa, e você está orando por ela, e você diz assim muitas vezes: Senhor, só um milagre. Pois é, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que você tem pensado a respeito dessa pessoa, a respeito do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, a respeito desse vizinho por quem você ora? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, mais do que você pensa, mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí o apóstolo Paulo termina esse momento de intercessão, de oração pelos Efésios, com um tom de adoração e de rendição a Deus, quando ele diz: a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 21. A Ele seja a glória, não é? Então, terminando a oração, a intercessão, declarando a glória de Deus, dizendo: a Ele seja a glória, dizendo que glorificado é o Senhor. Ele é glorificado na Igreja e Ele é glorificado em Cristo. Ele é glorificado na Igreja, que é o corpo espiritual de Cristo, composta por judeus e gentios, convertidos a Jesus. Ele é glorificado na Igreja, que é esse corpo espiritual, e é glorificado também em Cristo, que é o cabeça da Igreja. O Pai é glorificado tanto na Igreja, como tanto glorificado na Igreja, como glorificado em Cristo Jesus, o seu Filho. E a Bíblia diz que Ele é glorificado por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então ele termina esse momento de intercessão com ações de graças e com louvor e adoração ao Senhor. E é sempre bom não esquecermos, ainda que nós estejamos fazendo qualquer que seja o tipo de oração, de intercessão, intercessão, petição, ações de graça, que nós sempre possamos estar com o nosso coração cheios de adoração, de louvor ao nosso Deus, que as nossas orações estejam recheadas de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você está orando por alguém, você está intercedendo por alguém que você ama precisa de um milagre e você tem clamado por essa pessoa. Eu quero dizer algo para você: Deus ouve os seus clamores, Deus ouve as suas orações e Ele quer que você creia nisso. Ele está trabalhando enquanto você ora, enquanto você intercede, enquanto você busca a presença dEle. Ele está trabalhando, às vezes silenciosamente, no coração daqueles por quem você intercede. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças pela palavra e pela reflexão de hoje. Oramos por estas pessoas, por quem nossos irmãos estão orando, intercedendo. Talvez alguém agora precisando de um milagre, de libertação de um vício, libertação, meu Deus, de uma cadeia espiritual, libertação de idolatrias, libertação de feitiçarias, libertação, Senhor, de uma maldição que está atrelada à vida dessa pessoa. E eu te peço em nome de Jesus que nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, esta pessoa seja liberta, experimente libertação. Oramos para que as cadeias dos vícios, das drogas, do alcoolismo, dos jogos, as cadeias da prostituição, as cadeias, Senhor, das imoralidades sexuais, as cadeias que prendem pessoas, sejam quebradas nessa hora, em nome de Jesus. E nós oramos também e levantamos um clamor pela salvação. Esta pessoa que tem orado por um ente querido, orado pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelos pais,
orado por alguém, um amigo, orado por alguém que ama, pela salvação desta pessoa. Pai, a salvação é um milagre e ao mesmo tempo é um presente de Deus. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. A salvação acontece por meio da graça, mediante a fé. Então nós clamamos ao Senhor para que em tua misericórdia o Senhor revele o teu amor por este a quem estamos orando e intercedendo. E oramos para que em nome de Jesus Cristo de Nazaré o teu Espírito Santo possa fazer a obra nesse coração e que as cadeias espirituais sejam quebradas, que os olhos espirituais se abram e que esta pessoa enxergue a sua necessidade de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e que o milagre da salvação aconteça no nome de Jesus. Que a promessa se cumpra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a promessa se cumpra, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que estas promessas se cumpram na vida dos teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe e dê uma semana de vitória. Não se esqueça, curta essa mensagem, deixe o seu like, deixa também o seu pedido de oração e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe. Shalom, shalom.